E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás chineses onde o protagonista é um comandante muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Luzon, um grande príncipe que retornou à sua cidade natal. Isso aconteceu pois seu pai acabou sendo assassinado e ele está decidido que vai se vingar pois uma dívida de sangue deve ser paga com sangue. Luzon era conhecido como um gênio entre sua família que estava na quarta camada da alma divina. Porém após esses 3 anos de viagem ele só conseguiu acender 2 pilares de pedra. Com isso rapidamente começam a falar que ele não melhorou nada e acabou piorando caindo 2 estágios. Com isso começam a chamar ele de lixo, falando que ele não pode se tornar o novo rei. No caminho para o funeral do seu pai ele acaba se encontrando com as forças da raça do Javali que estavam atacando o ancião e outros cidadãos em busca de saqueá-los. Com isso Luzon decide intervir e como todos acreditam que ele é apenas um fracassado começam a subestimá-lo, mas logo Luzon mostra seu imenso poder e juntamente com seus subordinados eles conseguem impedir a raça do Javali. Após o término do funeral do seu pai Luzon agora vai ter que iniciar uma nova jornada para se tornar o novo rei, mas não será tão fácil, pois muitos ao seu redor não querem que ele se torne o comandante e forças da raça do Javali também quer matá-lo, e para piorar a raça demoníaca começa uma invasão no grande mundo milenar. Com isso ele vai ter que usar toda a sua força do deus macaco juntamente com seus companheiros em uma guerra feroz para proteger bilhões de vidas e encontrar a pessoa que matou seu pai para se vingar, e com isso conseguir mostrar para todos que ele pode ser um grande comandante tão grande quanto seu pai. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia 100 anos após os demônios que tinham o poder de governar o mundo serem derrotados. Isso tudo ocorreu por causa do imperador demônio que foi derrotado pela raça humana. E para piorar após ele ser derrotado o livro do imperador do demônio desapareceu, onde por causa disso o clã dos demônios ficou incapaz de produzir um novo imperador por todos esses anos. E com o passar do tempo a raça humana ficava cada vez mais forte. Mesmo os demônios não fazendo mais nada de mal contra os humanos por esse tempo, eles vinham sendo perseguidos sem piedade pelos humanos, e quando o clã dos demônios estava prestes a ser extintos é quando o protagonista, conhecido como Xiao, aparece, onde como ele estava com posse do livro do imperador, ele passou todos esses anos treinando para chegar ao nível máximo, e logo todos os humanos sentem seu imenso poder, e para sua surpresa pouco tempo depois ele acaba ganhando um sistema de desenvolvimento do imperador demoníaco, que dará uma missão para ele onde ele vai ter que derrotar as pessoas mais fortes da raça humana, onde se ele falhar seu palácio demoníaco será destruído, mas como ele já estava no nível máximo até o anfitrião do seu sistema tem medo do seu poder. Com isso agora Xiao sem muitas escolhas vai ter que voltar ao seu posto de comandante dos demônios para iniciar uma nova guerra contra os humanos que vinham caçando eles por todos esses anos, mas agora como ele possui uma grande força com o suporte desse sistema do imperador, ele vai conquistar todo esse mundo novamente. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Sion, que tinha o sonho de ir para outros planetas, porém já fazia quase um ano desde a sua graduação e todas as suas tentativas de encontrar empregos eram falhas e sua família já tinha parado de mandar dinheiro para ele. No começo do século 21 os recursos da Terra se esgotaram, com isso os humanos começaram uma imigração interestelar, e por causa desses recursos as nações começaram a construir as suas próprias frotas, começando uma guerra armamentista, e a maior arma deles eram garotas que usavam armaduras de mais alto nível de tecnologia, deixando elas muito poderosas. Após vários anos os humanos já tinham dominado milhares de planetas, porém a batalha pelos recursos piorou ainda mais. Entre eles tinha a aliança da Xia, que tinha 3 grandes frotas, sendo a maior aliança criada onde bilhões de seres humanos contam com a ajuda deles, e Sion gostaria de entrar nessa aliança, e com isso ele manda seu currículo para eles mesmo todos menosprezando ele. Para piorar sua vida, sua namorada acaba terminando com ele para ir ficar com outro cara rico, mas é neste momento que uma das guerreiras de uma das frotas aparece e fala que ele foi aceito e ele ganhou a patente de almirante de frota, tendo que comandar milhares de naves, falando que ele é muito valioso. Após alguns eventos Sion é levado para o espaço para se juntar à aliança de Xia, onde agora como almirante de frota ele tem que comandar mais de 3.000 soldados femininos em busca de conquistar planetas, e agora Sion após passar por uma série de treinamentos ele vai ter que aprender a se tornar um verdadeiro comandante para ser capaz de derrotar poderosos exércitos inimigos em busca de recursos, e seu objetivo principal agora é conquistar todo o universo.
Agora ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista conhecido como Shanji, onde ele acabou indo parar em outro mundo no corpo de outra pessoa no meio de uma situação inexplicável. Nesse mundo ele percebeu que seu papel aparentemente é de um vilão, porém de acordo com as histórias normais ele seria um vilão que o protagonista derrotaria facilmente, ficando constantemente sendo humilhado por ele. Mas ele é diferente, pois ele tem um misterioso sistema igual a dos jogos. De acordo com esse sistema as pessoas têm diferentes níveis de fortunas, onde são divididos por cores do inferior para superior, onde o protagonista possui nível verde, sendo realmente escolhido pela fortuna, enquanto sua cor é a preta, o mais baixo nível de fortuna, pois formalmente os vilões não vivem muito, mesmo o protagonista sendo humilhado por todos. Durante uma batalha ele logo mostra sua grande força e habilidades batendo de frente contra um poderoso guerreiro. Isso tudo está acontecendo, pois o protagonista queria evitar que a filha do Lorde se casasse com Shanji. Com sua grande inteligência ele decide irritar mais o protagonista, fazendo uma boa ação com a filha do Lorde. Por causa disso sua fortuna aumenta e a do protagonista diminui, e é quando Shanji percebe que as coisas podem ser bastante divertidas nesse mundo sendo um vilão. Com isso agora Shanji, sendo jurado de morte pelo protagonista, está decidido que diferente das histórias onde o protagonista humilha os vilões com sua grande inteligência, e com a ajuda desse sistema, ele vai usá-lo para ficar muito mais forte e roubar toda a fortuna do protagonista dessa história, e com isso se tornar um verdadeiro vilão, que é respeitado e temido por todos. Por fim ficamos com esse mangá onde a história começa com um meteoro misterioso que caiu na Terra, e junto com esse meteoro vieram vários monstros que ficaram conhecidos como caçadores, e os humanos é sua principal fonte de alimento, e em poucos anos eles se espalharam por toda a Terra. Mesmo eles trazendo todos esses problemas, eles também fizeram com que os humanos evoluíssem, e um guerreiro rapidamente se destacou entre todos, sendo o mais forte, conhecido como Longo Rei Estelar, e com isso se tornou o líder do mundo. E pouco tempo depois ele construiu o último lar na Terra para seu povo na luta contra os caçadores, porém em uma batalha contra os caçadores Longo Rei Estelar foi derrotado, e seu paradeiro após isso continua sendo um mistério. E agora a história segue com o protagonista, conhecido como Xianbai, onde por causa de uma doença ele não consegue movimentar seu corpo, e com isso ele está vivendo em um hospital onde sua única companheira é a televisão e sua mãe, e com isso ele teme a morte, mas não pode se fazer nada sobre isso, e um dia ele chega ao seu fim, porém logo após isso ele acorda em outro local como uma mulher na sua frente, e seu corpo está completamente curado, e logo ele descobre que renasceu em outro mundo, e ele também descobre que agora ele é herdeiro do palácio estelar escolhido pelo antigo rei, e agora sua missão é salvar o restante da humanidade. Logo após isso vários monstros aparecem, e com isso ele acaba escutando uma voz, e ele acaba descobrindo que seu corpo possui outra alma do rei estelar Long que ajuda ele na batalha, e logo ele consegue usar sua poderosa habilidade a escuridão eterna, e com isso ele consegue dizimar todos os monstros facilmente, onde ela pode absorver energia dos monstros mortos, e também ela pode roubar as habilidades dos outros. E agora Xianbai com seu novo corpo e seu imenso poder vai iniciar sua nova jornada nesse mundo onde os monstros estão por todos os lados, e ele é o único capaz de salvar o restante da humanidade.